Sujeito à análise, consulte condições. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom início de semana, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira. Boa semana para todos vocês e para os nossos queridos ouvintes também. Muito bom dia, Bruno. Dia de encontros, viu, Bruno? Aqui em Campinas tem encontro dos prefeitos eleitos hoje e amanhã para discutir os assuntos de interesse comum dos municípios. Eu citei aqui já que o orçamento é um desafio para os gestores, né, para fazer todos os investimentos ou aquelas promessas que fizeram também no período de campanha eleitoral. Tem o Fundo de Participação dos Municípios, que é uma briga constante, inclusive, né, para aumentar esse valor. E está incluído, inclusive, na pauta da Câmara aqui de Campinas, em regime de urgência hoje, pedido de repasse de recursos do governo federal para incentivo, principalmente agora no fim de ano, para os agentes comunitários de saúde, aqueles que trabalham também no combate às endemias, como a dengue, a gente falou há pouco, né? A Campinas vive ainda um número recorde em relação às mortes e número de casos de dengue. Essa semana iniciando também uma campanha mais efetiva, né, com mais ações, vai promover o dia D no próximo sábado. E aí a gente junta todas essas informações para você analisar. E aí a gente olha para isso e fala assim, né? Gente, será que nós vamos dar conta de pensar todos esses problemas que estão postos aí, né? Não é fácil, gente, não é fácil, né? Eu sei que os gestores públicos, ainda mais aqueles que foram reeleitos, como você disse, que vão participar do encontro, tem um desafio grande de honrar a sua votação e de dar respostas a essa sociedade que confiou mais um mandato a eles. Mas dar essas respostas também não é algo simples. Eu vou começar desse último ponto, né, Sandra? Nesse final de ano há sempre uma pressão muito grande por parte dos municípios de reforçar, sobretudo, o envio de recursos ou a dotação orçamentária relacionada à vigilância, né, epidemiológica como um todo, porque é uma preocupação com a chegada do verão, uma estação que é bem chuvosa e as pessoas muitas das vezes muito descuidadas, né, de você ter a proliferação de algumas endemias, como é o caso da dengue, né? Não é de hoje que a gente está falando sobre isso, não é de hoje que há campanhas de conscientização, não é de hoje que se fala tanto na prevenção, mas infelizmente muitos ainda insistem em manter esse comportamento errante que vai pesar muito mais sobre os cidadãos do que necessariamente sobre o poder público. Em que sentido, né? No sentido de que cada um tem que fazer a sua parte. Combater a dengue, acho que já ficou mais do que claro que o poder público ele faz uma ação que é de conscientização barra fiscalização dos lugares onde você tem as larvas e tudo mais, só que o agente fundamental para evitar a proliferação é, inevitavelmente, o cidadão a partir daquilo que faz na sua casa. A prefeitura, obviamente, vai focar naqueles terrenos abandonados, nos lugares que estão sendo utilizados ali para depósito de lixo que não deveriam ser, né? Então é ali que você vai fazer a fiscalização mais intensa. Só que o comportamento individual do cidadão a partir da sua casa, ele é central, ele é fundamental para o sucesso da política pública, nesse caso que é do combate ao mosquito, que nessa época do ano, infelizmente, tende a se intensificar ainda mais. Você já trouxe o dado de Campinas. Até uma informação, né, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, que na semana passada a gente não conseguiu explorar tão bem, mas era a discussão que teve na Câmara de Campinas sobre a introdução ali de um agente, né, na dengue, eu não vou lembrar o nome agora de cabeça, né, mas era uma espécie de um vírus que seria introduzido em alguns mosquitos para controle, que seria um vírus, uma bactéria, enfim, alguma coisa assim, eu não vou relembrar exatamente de cabeça, que tinha como objetivo tentar evitar a proliferação do mosquito. Foi adiado esse projeto na semana passada, pode ser que volte agora nessa semana ou um pouco mais para frente para poder ser debatido como uma das soluções, né? Se vocês quiserem complementar a informação, fica à vontade. É aquela história da Wolbachia, né? A bactéria Isso, Wolbachia, exatamente. que já é usada em Niterói, inclusive, para poder tentar aí, combater a proliferação de dengue e também de outras arboviroses. Aliás, tem um estudo norte-americano que foi divulgado nesse final de semana que aponta que o aumento das temperaturas em todo o mundo vai fazer com que as regiões mais endêmicas à dengue tenham até 50% a mais de casos nos próximos anos, se nada for feito a respeito. É um estudo da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos. Perfeito, obrigado aí pela complementação da informação. Não me lembrava se era um vírus ou uma bactéria. A bactéria Wolbachia, como você
muito bem disse, né? Isso é importante por quê? Porque é o tipo de discussão que está olhando mais para frente, né? Do que você vai ter que prospectar para poder fazer para se evitar essa verdadeira proliferação. Então, acho que esse é um primeiro ponto fundamental, central. Lidar com a questão da dengue é algo que a gente já está falando desde já. E atenção, você ouvinte, fazer a sua parte também, por gentileza, né? Para ajudar toda a sociedade e você, cidadão, como um todo. Agora, o outro ponto, Sandra, que você traz, ele também é fundamental, diz respeito a um velho conhecido por todos nós, grana, né? Ou seja, como fazer mais com menos recursos. E aí tem um outro detalhe nessa história toda que diz respeito ao FPM, que é o Fundo de Participação Municipal, que ele está vinculado principalmente com as atividades econômicas, como vocês disseram, a proporção da população, mas que tem, vamos dizer assim, uma insegurança muito grande sobre como ficará a partir da regulamentação da reforma tributária que ainda está enterrada em Brasília, né? Então, acho que esse é o ponto central que tem incomodado aí, preocupado prefeitos, incomodado os próprios cidadãos, aqueles que estão também na operação disso tudo no dia a dia. Porque como vai ficar esse FPM com esses novos tributos, né? O ICMS, por exemplo, como vai ficar esse repasse do Estado para os municípios? Ele vai diminuir, ele vai aumentar? Como é que ele vai impactar? Então, tem vários setores que estão ainda fazendo estudos, especulando, vendo a partir da regulamentação como isso tudo vai ficar. E com alguns muito receosos de que haja uma diminuição significativa da arrecadação. Por isso que eu penso particularmente que ações do tipo, olha, vamos nos reunir com os prefeitos, vamos pensar em situações de relacionamento mais estratégico a nível regional, ver o que dá para fazer na forma, por exemplo, de um consórcio intermunicipal, ver qual o papel que nós vamos atribuir às chamadas PPPs. Então, essa integração micro-regional, ela vai ser cada vez mais importante no Brasil de agora em diante, viu, gente? Bruno, falei que é uma semana aqui de encontros, porque tem a cúpula do G20 também começando hoje no Rio. Nosso país vai direcionar as discussões, embora não tenha um consenso aí das prioridades, viu? Porque tem tema de saúde, agricultura, meio ambiente, combate à corrupção, de tudo um pouco, viu? Tá virando uma micro-ONU, né, o negócio. Tá virando uma micro-ONU o negócio, né? Inicialmente o G20, aí, o grupo que reúne as 20 economias mais desenvolvidas, né, tanto aquelas em desenvolvimento como as já desenvolvidas, mais consolidadas economicamente, ele tem um papel importante. Em que sentido? No sentido de nortear o debate político a respeito de um conjunto de temas que até então eram focados no comércio e na cooperação internacional entre os países como um todo. Então, tinha uma dimensão de grana econômica. Só que cada vez mais a gente vai se dando conta de que as coisas não estão fragmentadas no mundo contemporâneo, que é um mundo global, que é um mundo de concorrência internacional, né, onde há dramas de todos os lados em vários lugares do planeta. Então, o que acontece? Não é à toa que as agendas vêm mudando por conta dessa transformação social e econômica do mundo como um todo, né? Então o bloco começa a debater, por exemplo, a dimensão da sustentabilidade, debater a questão da desigualdade, porque isso está numa chave global, não está mais numa chave local. É ilusão, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, imaginar, por exemplo, que os países vão sozinhos dar conta de enfrentar os dramas da atual fase que nós estamos vivendo do desenvolvimento do sistema capitalista como um todo. É disso que se trata, né? Então se tratam de pressões que são internacionais, que a gente vai ter que dar uma resposta cada vez mais global, a partir, obviamente, de muitas iniciativas que são locais como um todo, né? O Lula, por exemplo, no seu discurso chamou atenção sobre um tema que é um tema que tem que impactar quem está aí, ó, no município, que são os prefeitos, os vereadores, que é pensar, por exemplo, como você vai lidar com a descarbonização, como você vai lidar, por exemplo, com as políticas de sustentabilidade e inclusão social dentro desse cenário. Esse é um tema local, né? O Lula trouxe um dado ali de que 70%, por exemplo, da questão dos poluentes está na cidade, é claro. E aí você pega cidades como, por exemplo, Campinas, região fortemente industrializada, de muita atividade dentro desse setor, um setor de serviço cada vez mais pujante. Como é que nós vamos lidar com isso tudo, né? E eu fico a pensar o seguinte, gente, acho que no final das contas, existem desafios que a gente vai observando cada vez mais, que aparentemente eles são insolúveis, porque há um certo comodismo da sociedade também, né? E eu não estou falando para botar dedo em risco e acusar ninguém, mas para dizer que basicamente nós, como sociedade, temos um grande desafio. Vou dar um exemplo das cidades, né? Felipe, Sandra e ouvintes. A quantidade de gases poluentes emitidos no trânsito diariamente, né? Como é que a gente calcula isso? Nessa lógica de descarbonização, qual vai ser o papel do governo? A gente vai incentivar o quê? Ainda mais um deslocamento individual, piorando problemas relacionados à mobilidade e outros tantos.
né? A gente vai dar um incentivo diferente, que vai ser no sentido de valorizar, então, os veículos individuais, mas eletrificando frota, ou enfatizando cada vez mais o desenvolvimento de motores que são híbridos, enfim, que trabalham com combustíveis renováveis. Como é que isso na prática vai impactar a gente? Então, eu penso particularmente que os prefeitos, as lideranças locais, têm que fazer relatórios cada vez mais sumarizados, no sentido de estar ali bem estabelecido quais são as condições, quais os tipos de projetos que tem no horizonte, como pensar isso do ponto de vista do desenvolvimento da indústria, do comércio, das relações locais, como mudar isso do ponto de vista do plano diretor. Então, acho que tem uma série de temáticas aí que não dá, obviamente, para sintetizar todas elas aqui, que são um pouco dos dramas que movimentam o macro debate no G20, mas cujas soluções terão que ser micro, a partir de cada uma das realidades, para começar a gente a poder ver algum tipo de resultado no horizonte, viu? É isso, Bruno. Vamos acompanhando o cenário lá no Rio, que impacta de alguma forma em todo o país, que sai E nos todo o 20 planeta, né, também. outros É. países, e também da política local e regional. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço, viu, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, forte abraço. A gente vai conversando e vamos acompanhando esses desdobramentos. Afinal de contas, né, como lembrava o antigo político, a política é local, né? Um abraço. Um abraço. Um abraço. EPTV é notícia na CBN. Quem não tem dúvidas das notícias